César Henrique Porto é mestre em História pela UFMG. Está realizando seu doutoramento em História Social pela USP, com uma pesquisa sobre as representações construídas na televisão brasileira sobre o Islã e os muçulmanos. Seu trabalho se desenvolve sob orientação do Dr. Peter Deman, que é especialista em Oriente Médio e Relações Internacionais da USP. Nosso convidado é professor da Unimontes e atua nas áreas de História Moderna e Contemporânea, com ênfase no Oriente Médio. Olá, César. Obrigado por você ter aceito o nosso convite. Obrigado à Unimontes, que financiou a sua viagem até Belo Horizonte, para que você pudesse participar aqui no Religare de hoje. Seja muito bem-vindo. Eu aqui agradeço, Flávio. Que bom, fico muito feliz. E, sinceramente, leve, por favor, o nosso agradecimento aos colegas da Unimontes. Participe do Religare pelo canal interativo ou pela internet. Ligue para a nossa equipe discando 31 3209 0122. Na internet, acesse tvhorizonte.com.br/religare. Em nossa página, você pode rever o Religare pelo YouTube, pode acessar o blog e pode nos encontrar nas redes sociais. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre nossos cursos, acesse pucminas.br/ppgcr. César, a sua vinda aqui na TV Horizonte, no nosso programa Religare, coincide com uma série de acontecimentos no mundo muçulmano. Recentemente, os Estados Unidos abateu aquele que era considerado seu maior inimigo, como terrorista, o Osama Bin Laden. E já há vários meses o Oriente passa por uma série de convulsões sociais, revoluções populares. Como que isso interfere na sua pesquisa sobre a representação do Islã e dos muçulmanos na mídia brasileira? Então, interfere de várias formas, né, Flávio? Primeiro porque o 11 de setembro foi um evento midiático impressionante. Não só no Brasil, mas no mundo de uma maneira geral. Ele foi muito abordado pelas televisões, pela imprensa escrita e até a internet, né? Então, a morte do Bin Laden, né, ela contribui, a meu ver, em termos da análise da pesquisa, para a gente testar algumas hipóteses, né? Eu trabalho com as relações entre a mídia brasileira e o Islã e tenho abordado eventos que são cobertos pela mídia brasileira nos anos 90 e na atual década. Então, eu vejo uma linha, uma sequência de características, né, que a gente tem observado. Por exemplo, as relações entre Islã e terrorismo, né, o fenômeno do fundamentalismo. O 11 de setembro projetou o Islã na mídia, mas deu uma entonação muito negativa ao fenômeno do Islã. E que visão, afinal, que imagem do Islã a mídia tem projetado? Então, quando a gente fala em termos de mídia, deve-se destacar que existem vários veículos, né? Você tem uma imprensa escrita, você tem imprensa televisiva e você tem hoje a internet, né? As redes sociais, os jornais eletrônicos e por aí afora vai. A imprensa brasileira, em linhas gerais, ela tem divergido, né? Por exemplo, a revista Veja, ela tem insistido muito no tema do fundamentalismo islâmico. As últimas revoltas que estão acontecendo no mundo árabe, os protestos pela democracia, né, a oposição aos governos autoritários, né, nós temos assistido a irrupção, né, de revoltas que partiram da Tunísia
e que culminaram com a queda de um ditador, né? Ninguém sabia que a Tunísia era governada por um ditador, né? Então, a partir desse ano, pelo menos o Ocidente, o Brasil, ficou sabendo que a Tunísia era governada por um ditador, inimigo dos direitos humanos e etc. e tal. Né? Caiu o ditador tunisiano, as revoltas se espalharam para o Oriente Médio, né? O mundo árabe em geral. Aliás, devo me corrigir, porque eu acho que eu mencionei apenas do Oriente Médio, mas, enfim, nós estamos falando ali do norte da África. Não podemos, a questão não é só no Oriente Médio, me corrijo aqui. Ela vai para além, né, do Oriente Médio. O próprio mundo muçulmano extrapola essa região do Oriente Médio, né? Então, as revoltas se espalharam da Tunísia, atingiram o Egito, culminaram com a queda de um ditador, Mubarak, né, que estava no poder há mais de 30 anos, e atingiram outros países, o Iêmen e a Líbia. Né? Estamos aí assistindo a intervenção dos países ocidentais, né, especialmente Estados Unidos, Inglaterra e França, na criação de uma zona de exclusão aérea, criaram uma zona de exclusão aérea sob a chancela da ONU, né? Mas o governo de Gaddafi tem se mostrado insistente, né? Sei. Então, o processo está em andamento, é cedo até para dar uma definição. Mas, para retomar a questão, isso tem oferecido muito material para que a mídia brasileira, nos seus diversos segmentos, confirmem uma determinada visão ou não? Sem dúvida. Quando o assunto é cobertura do Islã na mídia, a questão das crises. Desde os anos 80, o mundo muçulmano, o Oriente Médio, tem sido coberto a partir do ponto de vista das crises, né? Guerras, problemas que envolvem o petróleo e, nos últimos anos, principalmente depois do 11 de setembro, o fenômeno do fundamentalismo islâmico, né, que passou a dar tônica na cobertura. Né? Então, o telejornalismo, especialmente, tem dado uma ênfase muito negativa, né, muito catastrófica, quando o assunto é cobertura do mundo muçulmano. Por outro lado... E restringindo também o Islã a esse clima de crise, ao segmento mais radical, ao evento terrorismo, não? Exatamente. Existem já estudos que analisam a relação entre mídia e o Islã no Brasil, como o do Weinberg, né, no seu livro Mídia e Terror, que estabelece uma relação quase simbiótica entre as pautas dos jornais e telejornais e o fenômeno do terrorismo. É como se parte do noticiário internacional se alimentasse do fenômeno do terror. Por outro lado, os terroristas também se apoiam, né, na mídia. A questão do espetáculo, a dimensão do espetáculo, né? E o próprio 11 de setembro foi um fenômeno midiático espetacular, assim como também foi a eliminação de Bin Laden nos últimos dias aí, né, por tropas especiais norte-americanas. Sim. Né? O que acontece no Brasil reflete o que a mídia internacional também desenvolve? Em linhas gerais, sim, quando o assunto é o telejornalismo. Boa parte das notícias que são consumidas na imprensa, grande imprensa brasileira, seja ela televisiva ou não, derivam de agências internacionais como a Reuters, ou de mega conglomerados como a CNN, a BBC, né? E agora também a Al Jazeera, né? Que tem se destacado no cenário midiático mundial, né? Tem coberto eventos no Oriente Médio a partir do próprio Oriente Médio, a partir de um olhar árabe. Né? Você cita Al Jazeera, então vamos ver como é que o Islã responde a esse desenho que a mídia ocidental tem trabalhado, né? Como há uma contra-campanha em relação a essa redução do Islã ao terror? Sem dúvida, né? Protestos, não só no Brasil, mas de comunidades islâmicas no mundo todo, têm criticado a ênfase exagerada que a imprensa ocidental tem dado aos problemas, às crises. Por exemplo, ao longo da última década, nós tivemos o episódio das charges na Europa, envolvendo jornais europeus, né? Começou com o jornal dinamarquês,
que publicou charges ofensivas, né, aos muçulmanos. E isso acabou gerando protestos, inclusive de fundamentalismos, que acabaram manipulando a cobertura e criando uma gritaria em cima desses eventos, né? Então, os próprios muçulmanos têm criticado isso. Você tem também especialistas do Islã, né? O Eduardo Said já denunciava que o orientalismo é um fenômeno que vem sendo desenvolvido a partir do momento que os meios de comunicação atingiram a dimensão eletrônica, né? No seu texto Orientalismo, ele destaca que a mídia eletrônica ela dissemina orientalismo. E o telejornalismo tem funcionado como, em grande parte, um elemento que dissemina, né, imagens caricatas, imagens negativas do Oriente Médio. Sim. Você acredita que a mídia seja capaz de uma autocrítica em relação a esse imaginário que está sendo construído sobre o Islã? Sem dúvida. No caso do Brasil, e eu tenho analisado isso com muita propriedade, com muita atenção, a novela O Clone retornou a partir de janeiro, né, à televisão brasileira. Em 2001, poucas semanas depois do 11 de setembro, a Rede Globo levou uma novela para o horário nobre, né, a novela O Clone, que tinha um núcleo muçulmano, né, no momento que o Islã era extremamente mal falado, principalmente em função da repercussão do atentado, da figura de Osama Bin Laden, da Al-Qaeda. Logo em seguida, os Estados Unidos e outros países atacaram o Afeganistão, e a novela mostrou um Islã que um Islã mais humano, mais humanizado, né? A autora conseguiu, de certa forma, se desvencilhar dessa imagem do terror, do terrorismo. Ela não entrou, ela não mostrou nenhum vínculo do Islã com o terror. Por outro lado, ela aproveitou o momento, a meu ver, para mostrar que o Islã é uma religião monoteísta que tem relações com o cristianismo, né? Na novela O Clone, ela passou informações do Islã, informações dos pilares do Islã, da tradição islâmica, de personagens do Islã, alguns deles que são também personagens da tradição cristã e da tradição judaica, como, por exemplo, no caso do cristianismo, a figura de Jesus Cristo, a figura de Maria, a figura de Abraão, comum às três tradições monoteístas, né? Isso para não falarmos de uma série de informações concernentes à religião, à cultura árabe e islâmica de uma maneira geral. Por outro lado, a autora também, a novela também levou alguns estereótipos, algumas caricaturas, mas não caricaturas que associam o Islã ao elemento do terror, do fundamentalismo. Vamos conversar então mais sobre isso daqui a pouco. O mundo muçulmano e suas representações na mídia brasileira é o tema do Religare de hoje. No nosso estúdio está o professor César Henrique Porto, da Unimontes. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.